Valeu. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira na área, já tocando seu pianinho imaginário, mas sempre sonorizado aqui na vinheta. Empolgado com o dia de São João, professor? Bom dia. Bom dia, Pinho. Bom dia, Mário. Bom dia. E já foi embora, mas está conosco no coração. Bom dia, Rodolfo. E queridos ouvintes, sim, o dia 29, dia de São Pedro agora, seria oficialmente o término das festas juninas. Mas agora elas continuam por julho, agosto, setembro, se deixar... Festa agostina, julina, setembrina, octobrina e por aí vai, né? Você quer que eu fale um pouquinho delas? Eu queria, professor. Sim, primeiro, falar um pouco de São João, né? Sim. Que origina a festa, a história dela aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Olha, por incrível que parível, a festa de São João é pré-histórica. Tá? No norte da Europa, o homem pré-histórico celebrava no solstício de verão, olha bem, norte da Europa, a festa que pedia uma grande colheita. Era o início da colheita. E era o solstício, era o dia que o sol ficava mais tempo no céu e que tinha-se a menor noite do ano. Então, exatamente o sol, que era considerado o elemento vivificador da terra, o elemento que dava vida à terra, você fazia uma festa para pedir uma grande colheita. A igreja cristã depois incorporou isso ao seu calendário e o santo que era celebrado mais próximo era São João Batista. Perdeu a cabeça, não foi por causa de colheita, foi por causa do Herodes e da Salomé. Mas, seja como for, era o santo mais próximo, ele acabou entrando na dança, então criou-se as festas juninas, ou como eram chamadas até época recente, as festas joaninas. No século XIII, dois santos novos foram homenageados em junho, Santo Antônio e São Pedro. Então resolveu-se incluí-los também na festa, o que ficou muito interessante. Claro, a festa foi acompanhando a evolução da humanidade, incorporando elementos de diversas culturas. Talvez o mais antigo seja o pular a fogueira, que vem da pré-história, que era quando você desafiava o sol e pulava, a fogueira representando o sol, e você pulava por cima dela. E depois disso tivemos... Tem um barulho aqui. Alguma coisa vibrando. É o fone. Parece até que tem uma barata dentro do fone. Mas aí qualquer coisa, professor, tira o fone enquanto a gente conversa. Surdo. Até porque, como o Rodolfo não tá, a gente pode conversar sem já o fone. Já tá a festa junina, então já estava a festa. Já então a fogueira, a história de pular a fogueira, porque o fogo simboliza o sol, é isso? Simboliza o sol e você desafiava o Deus Sol. Outras também, como a vareta, você correr com fios em volta de um mastro, também vem dos celtas, isso. Só que o pessoal fazia pelado. Aqui, obviamente, tivemos que fazer. Na floresta não tinha tanto espectador, né? Fazer isso pelado agora não dá. E eram as mulheres, as mulheres mais ao bonitas pudor. que faziam isso. E tem um detalhe, né? No século XVII incorpora-se o minueto, a dança francesa, que vai se tornar a dança da quadrilha brasileira. É claro, os portugueses trazem a festa de São João para o Brasil e quando D. João vem para o Brasil em 1808, se torna uma festa nacional. Emendava com Corpus Christi, emendava com tudo. Era maio e junho eram festas assim o tempo todo. Nós éramos felizes e sabíamos, né? Os fogos, desde épocas prísticas, eram usados pelos chineses para afastar os maus espíritos, né? Então você tem aí a festa junina montada. E sabe de uma coisa? Vamos para a festa. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem recado e sem bilhete. Nossa, Noel Rosa, que eternizou a festa numa de suas músicas mais candentes no finalzinho da sua existência. Mas eu prefiro as alegres. Bota a fogueira. Se bem que tem umas quadrilhas aqui no Brasil que infelizmente não dançam. Não, até dançam, mas retornam depois. Depois retorna, exatamente. É um problema grave. Aqui mudam tudo. Bom,
A gente vai ilustrar também a música que você lembrou, professor José Paulo Sobral está separando ali para a gente colocar o fundo. Né? Porque afinal de contas é um fim de relação. Noel Rosa, na fase triste da vida dele, ele estava já nos últimos momentos de vida. Agora, outro assunto que a gente trouxe também, professor, além de São João, mais cedo comentávamos, por acaso falamos aqui de barbeiro, de cortar cabelo, fazer a barba, e aí o Rodolfo se lembrava daquele objeto, tipo um cilindro que fica na porta dos barbeiros, nas cores azul, branca e vermelho. Branca e vermelho. Aí eu dei uma lida aqui no blog e falou, isso era para sinalizar que além de corte de cabelo, o cara podia fazer algo relacionado à saúde, procedimentos, extração de dente. Como que era isso? Olha, é mais ou menos aquela história, qual é o país que tem o maior estádio do mundo? Todo mundo diz que tem o maior estádio do mundo. Eu já vi umas 50 versões para esse bastão. Se as coisas têm fim, precisam começar. Na verdade, o primeiro barbeiro surgiu na pré-história, quando o homem passou a fazer lâminas de sílex, ele passou a se barbear. Levava o dia inteiro. E era uma barba meio troncha, uma coisa meio mal feita, descortava a cara toda. Mas ficava com a cara limpa, fazia sucesso lá com as mulheres pré-históricas, que não se depilavam, detalhe, né? Posteriormente, na Grécia era costume você deixar a barba crescer, é sinal de intelectualidade. Mas em Roma era o contrário. Era quando você tinha que ser barbeado. Na verdade, só quando você estava de luto é que você deixava a barba crescer. Os barbeiros romanos eram famosos, usavam lâminas de bronze e de ferro, que eram muito eficientes. Na Idade Média isso continua, e dizem que o costume desse poste tricolor vem da Idade Média. Bom, os barbeiros usavam... O barbeiro não era só fazia pequenas cirurgias, mas às vezes o barbeiro também errava. Aliás, a lâmina de barbear, até a invenção da Gillette pelo King Gillette no final do século XIX, causava muitos acidentes. Era só você ter um movimento involuntário e você podia cortar a sua jugular. Então havia muitos incidentes desse gênero. Então você sempre tinha uma toalha branca e, caso sangrasse, uma toalha vermelha e uma toalha azul. Eles colocavam isso no poste e dizem, né, uma versão diz que o vento fazia as três cores se misturarem. Por isso que os postes são normalmente giratórios. Interessante, né? Pois é. Aqui em Botafogo você tem uma barbearia assim, no Shopping dos Sabores. Se existe outra, eu não conheço. Tem outras, tem. Hoje a barbearia hoje está moderna, oferece tudo. Perto da minha casa tem uma que é cervejaria. É isso aí. Vão os motoqueiros. Hamburgueria, cervejaria. Pegaram barbearia e usaram bar, né, da palavra. Literalmente um barbearia. Tá tudo junto, né? Agora, segundo os conhecedores, a lâmina de barbear feita com aço, o aço só vai ser usado a partir de 1912, quando surge o aço inoxidável, é a melhor barba. É a melhor barba. Não existe nenhum outro aparelho que seja tão eficiente, seja elétrico, seja manual, que substitua a lâmina de barbear. Tivemos barbeiros famosos. Aqui no Brasil, o barbeiro fazia pequenas cirurgias e talvez daí tenha surgido a barbeiragem, que aliás é tudo a mesma coisa. Seja como for, faça uma lambança danada. Mas faziam-se pequenas cirurgias. Os barbeiros ficavam na entrada da cidade para pegar os tropeiros que vinham de Minas com a barba crescida, usavam lâminas de ferro. O Debré retrata esse episódio. Os escravos faziam muito a barba, né? Porque naquela época não tinha higiene, né? Você comia, a barba ficava cheia de detritos e acabava ficando cheia de insetos, de coisas assim, apavorantes, né? Mesmo para aquele padrão daquela época. Mas a barba era, até o início do século XX, sinal de distinção. No Exército Brasileiro era obrigatório, sendo que o bigode foi obrigatório no Brasil, nos militares, até 1914. Tirado por motivos de conveniência, porque nas trincheiras você não tinha como manter a higiene. E na Argentina, até a época da Segunda Guerra Mundial, todo soldado tinha que ter costeletas. Agora, os militares, eles não usam barba, né? Atualmente não mais. Não, né? No século XVIII, não se usava também. Mas no século XIX, por causa dos franceses, os franceses usavam barba, porque era difícil você fazer a barba no meio da trincheira, no meio daquele negócio. Então você deixava a barba crescer. Bem, isso vinha de Roma. Os soldados romanos, quando voltavam da batalha, estavam todos barbudos, porque eles não tinham como fazer a barba no meio da batalha, dos conflitos que eles tinham.
Então deixava-se crescer. Só que você tem o problema da higiene, né? Que na guerra é pior ainda. Pior ainda que na cidade. Então muita gente tinha infecção por conta disso. E o exército brasileiro, você obrigava a ter barba, você tem os oficiais brasileiros todos com barba, e até 1914 era obrigatório o bigode. Com a Primeira Guerra Mundial, com a Guerra de Trincheiras, isso virou uma fonte de infecções. Então o próprio Hitler cortou o bigode dele. Os alemães usavam bigode porque atrapalhava a máscara de gás. Ele passou a navalha e fez isso. É pena que ficou bonitinho, mas pena que foi o pior cara do mundo. Ainda bem que Charlie Chaplin salvou a honra do bigode pequenininho. É a boa representação. São 10h56 ao som de Último Desejo, Noel Rosa, professor. Conta pra gente, então, sua agenda, próximo passeio, o que temos pela frente. Bom, tivemos um evento que não foi pela Band, mas em breve será. No Convento do Carmo, na quinta-feira, com lotação máxima. E foi maravilhoso, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado. Foi lotadíssimo, falei sobre a história da Praça 15 e arredores. Eles estão em contato já com Lacerda para fazer uma visita guiada ao Convento do Carmo, que é um centro cultural. Está muito bonita a restauração. Nós vamos visitar o quarto da Rainha Dona Maria I. Tem uma série de coisas assim muito interessantes. O meu próximo evento é agora sábado. Eu vou fazer Santa Teresa. Eu peço que quem deseje participar, às 9 horas da manhã, por favor, todo mundo ali no Largo da Lapa, entre a Sala Cecília Meirelles e o Ernesto. Nós vamos sair dali, vamos subir a escadaria Celaron, ladeira de Santa Teresa, vamos no Parque das Ruínas, depois Largo do Curvelo, Largo dos Guimarães, terminando da fábrica de doces portugueses, Dona Alda Maria. Quanto mais doce ela fizesse, mais doce eu comia. Então, estaremos lá, é um passeio mais de contemplação. Eu vou levar até o aparelho, mas é um passeio mais para você contemplar a paisagem. Vou explicar a paisagem para todo mundo. Santa Teresa tem 7 castelos, nós vamos ver alguns deles. Ainda tem casas com 150 anos. Maravilhoso o acervo arquitetônico e o próprio bairro em si, né? Um bairro charmosíssimo, com bondes e tudo mais. Vamos aproveitar o clima ameno e vamos fazer esse passeio amanhã, porque no verão eu mataria as pessoas. Boa. Ao som dos mortos. Estamos tocando aqui a música do Noel Rosa que o professor fez menção, só que até para não estranharem, versão de Araci de Almeida, né, José Paulo Sobral? Isso, Araci de Almeida. Grande Araci, nascida do Sampaio. Boa. Então é isso, professor. Muito obrigado pela participação hoje. Nos vemos na sexta que vem aqui no Jornal, mas claro, ao longo da programação. Tem notícias de amanhã também. Com certeza. Abraço. Bom fim de semana. Eu sou que nem alguns políticos. A gente manda eles irem, mas a gente volta. 10h58.